uma estudante cheia de sonhos, foi arrancada de sua rotina de forma cruel e irreversível. O que aconteceu naquela tarde não só despedaçou uma família, como também deixou uma cidade inteira em silêncio. Essa é a história real de Nathani Alves. No dia 16 de fevereiro de 2025, Nathani Alves Salles, jovem de 20 anos, estudante de licenciatura em Química no IFC de Quixadá, evangélica e moradora de Quixeramobim, atravessava o pátio da pousada em direção ao seu Renault Kwid branco após um culto, quando o destino e o silêncio daquela tarde conspiraram contra ela. 3 homens surgiram, sorrateiros, próximos à entrada do veículo. Imagens de câmeras de segurança capturaram o instante exato em que o primeiro se aproximou pela porta do motorista, enquanto Nathani, assustada, tentou escapar pelo lado do passageiro, mas um segundo deles a interceptou, impedindo sua fuga ali, no centro da cidade. O sequestro se concretizou. Eles a fizeram permanecer dentro do carro e tomaram seu lugar ao volante. Dali partiram, levando-a consigo, como uma peça num tabuleiro que se movia contra sua vontade. Rumo ao desconhecido silêncio quebrado apenas pelas rodas que se afastavam. Amigos notaram o atraso de Nathani ao voltar ao culto. O tempo se esticava como um fio de angústia, até que, pelas câmeras de um comércio próximo, viram a cena do sequestro. O coração da família apertou e a mãe, Nara Alves, em um apelo nas redes, rogou por ajuda. Sua filha havia sido levada e o carro encontrado em Morada Nova ou arredores esperava notícias. A polícia agiu com rigor e rapidez, montando cerco nas imediações de Quixeramobim e cidades vizinhas. Na noite do próprio dia 16, na cidade de Quixadá, a cerca de 43 quilômetros de onde tudo começou, os 3 suspeitos foram localizados na casa da filha de um deles. Levantaram-se nomes rostos. Francisco Márcio Freire, de 43 anos, já conhecido por envolvimento com instituições religiosas, autoapresentado inclusive como pastor e com passagem por roubos. Francisco Teodósio Ramos, também 43, natural de Fortaleza, com antecedentes por violência doméstica. E o mais jovem Jardson do Nascimento Silva, de 23 anos, natural de Russas, sem registro prévio. Os interrogatórios começaram ainda na madrugada. Diante dos policiais, os 3 suspeitos contaram versões, que apesar de diferentes em detalhes, coincidiam no ponto central. Segundo eles, o plano inicial não era tirar a vida de ninguém. Disseram que tinham uma dívida a pagar e viram no carro de Nathani uma oportunidade de quitar o valor. Essa narrativa, no entanto, não trouxe conforto algum para quem acompanhava o caso. Pelo contrário, levantou ainda mais questionamentos sobre como uma tentativa de roubo poderia ter se transformado em algo tão cruel. As investigações mostraram que, após saírem de Quixeramobim, os acusados seguiram em direção a Banabuiú, uma cidade menor e com áreas rurais isoladas. Lá, longe de testemunhas e câmeras, o que antes era só tensão se transformou num ato violento. Nathani não voltou para casa naquela noite. A descoberta da cena foi um choque para todos. Autoridades confirmaram que a jovem havia sido atacada com golpes de pedra, algo que deixou marcas profundas não só no local, mas também na memória da cidade. Para uma comunidade acostumada com a tranquilidade das noites no interior, aquele fato trouxe uma sensação de insegurança inédita. O pai de Nathani, emocionado, falou à imprensa que a filha sempre foi dedicada aos estudos e à fé. Nascida e criada em Quixeramobim, ela sonhava em se formar e seguir carreira na educação, influenciando jovens como professora. A notícia da perda se espalhou rapidamente pelas redes sociais, onde milhares de pessoas começaram a compartilhar fotos, mensagens de apoio à família e pedidos incansáveis por justiça. Enquanto isso, peritos trabalhavam para reunir provas, imagens de câmeras, testemunhos e até vestígios no carro ajudariam a sustentar o caso no tribunal. A comunidade, antes unida por eventos religiosos e feiras de rua, agora se via mobilizada para cobrar uma resposta rápida das autoridades. O cerco policial que terminou com a prisão dos 3 suspeitos foi considerado exemplar em rapidez. Menos de 24 horas depois do crime, todos estavam detidos, e a narrativa do que realmente aconteceu naquela noite começava a tomar forma diante dos olhos de um público chocado. Mas um detalhe ainda mexia com todos. Se a intenção era apenas levar o carro, por que Nathani não foi liberada depois? Essa dúvida se tornaria o ponto mais inquietante de toda a história. Se você estivesse no lugar das autoridades, qual seria a primeira pergunta que faria aos acusados? Comente abaixo. Quando as versões dos acusados começaram a ser analisadas mais a fundo,
A contradição entre as falas se tornou evidente. Jardison, o mais novo, alegou que não participou diretamente do ato violento e que apenas dirigiu o carro a mando dos outros dois. Já Francisco Márcio e Francisco Teodósio trocavam acusações, cada um dizendo que o outro teria tomado a decisão fatal. Esse jogo de empurra revelou aos investigadores um detalhe importante. Havia tensão e divergência entre eles, o que indicava que talvez a história do roubo para pagar dívida não fosse toda a verdade. Testemunhas afirmaram ter visto o veículo de Nathani passando em alta velocidade por um trecho de estrada de terra, próximo a Banabuiú, pouco antes do horário estimado da agressão. A perícia também encontrou no carro vestígios que confirmavam que Nathani esteve ali até os últimos momentos. A distância entre o local onde ela foi abordada e o ponto final, onde a tragédia aconteceu, reforçava o planejamento. Não se tratava de um ato impulsivo, mas de algo que seguia um trajeto calculado. Enquanto a investigação avançava, veio à tona o histórico dos acusados. Francisco Márcio, que se apresentava como líder religioso, já havia sido preso no passado por crimes patrimoniais. Francisco Teodósio tinha registros policiais por violência doméstica e ameaças. Jardison, sem antecedentes, era descrito por conhecidos como alguém influenciável e sem direção na vida. Essa combinação de perfis despertou ainda mais indignação pública, pois muitos não entendiam como pessoas com passados tão diferentes se uniram para cometer um ato tão brutal. A reviravolta aconteceu quando um dos presos, em conversa informal dentro da delegacia, admitiu que havia medo de deixar Nathani ir embora, porque ela poderia denunciá-los imediatamente. Essa frase, anotada por um investigador, mudou o tom do inquérito. O que começou como um suposto crime patrimonial passou a ser tratado oficialmente como latrocínio, roubo seguido de morte, um dos crimes mais graves previstos na legislação brasileira. O Ministério Público se moveu rápido e pediu a prisão preventiva dos três. A justiça atendeu, garantindo que eles permanecessem detidos enquanto aguardavam o julgamento. Na cidade, o clima era de consternação, mas também de união. Vigílias foram organizadas e ruas foram tomadas por pessoas vestindo branco e segurando cartazes pedindo justiça por Nathani. Com o avanço das investigações, a promotoria reuniu um dossiê robusto contra os três acusados. As imagens das câmeras de segurança, os depoimentos das testemunhas, os laudos da perícia e até conversas interceptadas dentro da delegacia se tornaram peças centrais no processo. Cada detalhe ajudava a reconstruir a cronologia dos fatos daquele 16 de fevereiro de 2025, desde a saída de Nathani do culto até o momento em que o carro foi abandonado. O julgamento começou meses depois, com a sala do tribunal lotada. Familiares e amigos de Nathani se uniram em silêncio respeitoso, enquanto os acusados eram escoltados para dentro. A acusação apresentou os fatos de forma minuciosa: o sequestro registrado em vídeo, o deslocamento para uma área isolada, a violência cometida, a fuga e a tentativa de esconder-se. O promotor reforçou que, mesmo que o objetivo inicial fosse o carro, houve uma decisão consciente de impedir que a jovem sobrevivesse para denunciá-los. A defesa tentou argumentar que o crime não foi premeditado e que a situação fugiu do controle. No entanto, as provas apresentadas mostravam um roteiro claro: abordagem, deslocamento, agressão e abandono do veículo. Em depoimento, um dos réus manteve a versão de que apenas seguiu ordens, mas a promotoria rebateu dizendo que todos tiveram participação ativa. A cada nova audiência, a pressão popular se tornava mais intensa. Do lado de fora do fórum, cartazes e faixas exigiam as penas mais duras. Nas redes sociais, o nome de Nathani passou a ser um símbolo contra a violência no interior do estado. Centenas de pessoas começaram a compartilhar a frase "Justiça por Nathani", transformando o caso em um movimento digital. Ao final do julgamento, o veredicto foi unânime. Os três acusados foram condenados por latrocínio. Somadas, as penas chegaram a 99 anos de prisão. A decisão provocou aplausos no tribunal, mas também lágrimas silenciosas, pois nenhuma sentença poderia trazer Nathani de volta. Em poucas palavras, a mãe da jovem agradeceu o apoio recebido e expressou o desejo de que a história de sua filha possa salvar outras vidas. Mesmo com a condenação, algumas dúvidas permaneceram. O que de fato aconteceu nos instantes finais em Banabuiú? Teria havido algo além do que foi revelado? Essas perguntas ficaram no ar, alimentando teorias e discussões, tanto na comunidade quanto na internet. Você acredita que todos disseram a verdade? Ou ainda há segredos escondidos nessa história? Meses após o crime, o nome de Nathani Alves Salles ainda é lembrado com força em Quixeramobim e nas cidades vizinhas. Apesar da condenação dos envolvidos e da sensação de justiça feita, o vazio deixado por sua ausência permanece doloroso para familiares, amigos
e toda a comunidade. A casa onde Nathani cresceu guarda lembranças vivas, fotografias de seu sorriso, os livros da faculdade de química sobre a mesa e o caderno onde sonhava e planejava o futuro que não pôde viver. A cada data marcante, como aniversários e o próprio dia 16 de fevereiro, redes sociais são inundadas com mensagens lembrando de sua vida e denunciando a violência, que mudou para sempre a rotina daquela comunidade. O processo judicial, mesmo com a sentença já definida, ainda possui trâmites pendentes. Recursos podem ser solicitados pelas defesas, mas a decisão de primeira instância deixou claro o entendimento da justiça. A ação foi grave, planejada e sem justificativa. Os 3 condenados permanecem recolhidos no sistema prisional, cumprindo pena em regime fechado, e a sociedade acompanha cada movimentação jurídica com atenção. O nome de Nathani passou a ser lembrado em debates sobre segurança pública no interior do Ceará. Autoridades locais implementaram novas rondas noturnas e ampliaram o uso de câmeras em áreas estratégicas, numa tentativa de evitar que casos semelhantes ocorram. Escolas e igrejas também começaram a promover palestras sobre autoproteção e prevenção de riscos, muitas vezes usando a história de Nathani como exemplo de alerta. Ainda assim, há uma sensação inquietante que persiste, talvez pela brutalidade do ato, talvez pelo fato de os últimos minutos de Nathani permanecerem envoltos em incerteza. A verdade completa parece inalcançável. A pergunta que fica, mesmo após todo o processo, é se realmente conhecemos todos os detalhes daquela noite ou se partes dessa história se perderam para sempre no silêncio das estradas entre Quixeramobim e Banabuiú. O que você acha que realmente aconteceu com Nathani? Deixe sua teoria nos comentários abaixo. Se gostou da história, curta e se inscreva para mais mistérios como este. Um abraço e até a próxima.